sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de tarô. Para quem não me conhece, meu nome é Maiara e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de arcanos maiores no amor, nos relacionamentos amorosos. Hoje nós vamos falar sobre o arcano número 2, que é a sacerdotisa. E para entender a sacerdotisa no amor, primeiro nós precisamos entender a essência dela. Até por vir depois do mago, que fala daquele momento de impulsos iniciais, pesquisas, empolgação para começar algo, criatividade, ela fala de um momento de reflexão. Ok, dei o primeiro passo, agora eu preciso observar como as coisas vão se desenrolar. Ou então, ok, pesquisei a situação, estou conhecendo melhor a situação, o que eu faço com essa informação que eu adquiri? Ou ainda, nossa, percebi algo novo, como eu vou lidar com isso daqui para frente? O que eu preciso fazer? Então ela é um momento de reflexão, de análise, de percepção. Ela não tem pressa, a sacerdotisa nunca expressa algo em movimento, muito pelo contrário, ela fala de um resultado de algum impulso que aconteceu lá atrás ou há pouco tempo, mas ela nunca fala de uma ação, de algo ali no presente. E quando ela sai no futuro, naturalmente, ela também não fala de nenhuma mudança. A gente vai falar sobre isso ainda nesse vídeo, o que ela pode significar aí no futuro da relação também. Mas é fato que com a sacerdotisa, independente daquilo que ela está representando, a gente já sabe que é algo que não tende a dar resultados rápidos, que não tende a se movimentar por agora ou naquele momento, enfim, quando se pergunta, tá? Então a sacerdotisa sempre fala de estagnação, reflexão, observação, sentimentos ocultos, algo que fica ali, né, sendo processado, tá bom? Então ela sempre vai ter essa essência, independente daquilo que ela está representando, ela sempre vai falar de um momento de pausa. Mas e quando a sacerdotisa está falando de amor? No outro vídeo a gente conversou sobre o templo de Afrodite, eu expliquei que essa tiragem é muito completa para a gente falar de relacionamentos amorosos, justamente porque relacionamentos amorosos não são só sentimentos. Eles envolvem as intenções de duas pessoas, ou mais, a depender do relacionamento, né? As intenções, os sentimentos, as ações, a parte física, a química, né? Enfim, muitas coisas englobam um relacionamento, visão de futuro, percepções. E como seria a sacerdotisa no mental, quando ela sai na intenção de uma pessoa sobre a outra, nas intenções, nos pensamentos de uma pessoa sobre a outra? A sacerdotisa no mental sempre vai falar de um momento de pausa, observação, algo que não se expressa. Então ela vai mostrar alguém que está muito quietinho, na dele ou na dela, só observando quais serão os próximos passos. Na grande maioria das vezes não se sabe exatamente quais são os próximos passos, está em busca dessa reflexão, dessa percepção, tá bom? Então, geralmente, a sacerdotisa ela não tem algo definido, mas ela nunca vai expressar nada abertamente, tá? Ainda que venha com um arcano super benéfico, ela sempre mostra um momento de desconfiança, mas não desconfiança da outra pessoa necessariamente, mas também de como agir, sabe? Ela não sabe muito bem o que fazer ainda, então existe aquele momento assim de opa, deixa eu ver o que eu realmente quero com essa pessoa, o que realmente é importante fazer aqui nesse relacionamento. E existe sim uma preocupação, tá? A sacerdotisa não é alguém que não tá nem aí, muito pelo contrário, sempre quando ela vem representar a mentalidade de alguém, a observação de alguém, ela fala de uma busca por uma atitude madura, por uma atitude certa, ali, pelo menos na percepção da pessoa. Então a pessoa tem a intenção de fazer algo certo, ela para e observa porque ela tem sim essa intenção de agir da melhor maneira possível ali na situação. Então, na prática, os motivos para a sacerdotisa sair no mental de alguém em um relacionamento, principalmente quando é um relacionamento já estabelecido, podem ser variados, mas sempre existe uma sensação de que algo não está certo e que algo precisa ser reajustado,
tá? Então pode ser que a pessoa esteja desconfiada de alguma coisa, ou pode ter acontecido alguma coisa lá atrás e a pessoa está analisando se deve ir para a esquerda ou para a direita, enfim. Então vamos supor que tem uma sacerdotisa com 10 de ouros, que a gente usou como exemplo lá junto com o mago. Como seria a sacerdotisa com esse mesmo 10 de ouros? Ora, a pessoa ela quer sim estabelecer algo certo com a outra pessoa. Existe a intenção de resolver a situação, de estarem juntos. Mas a sacerdotisa mostra que alguma coisa parece não fazer sentido atualmente. Alguma coisa parece atrapalhar esse 10 de ouros, ou alguma coisa parece fazer com que seja necessário um tempo de reflexão para que a pessoa chegue a esse 10 de ouros, né? Então a pessoa quer sim algo com a outra pessoa, ela quer estabilizar um relacionamento, algum tipo de relacionamento com a outra pessoa, mas algo a impede de simplesmente ir lá e fazer, pelo menos na percepção dela, tá, gente? Às vezes nem tem nada, mas sempre a sacerdotisa mostra que da visão da pessoa algo errado não está certo, como dizem, né? Então, tem alguma coisa aí que a pessoa precisa parar e analisar, que ela fica meio assim com relação a outra pessoa. Agora, quando não existe um relacionamento, né? Existem intenções de uma pessoa com a outra que ela não fala, ela não expressa. Se for esse mesmo 10 de ouros, talvez a pessoa queira sim investir na outra, mas por algum motivo não se sente à vontade de falar, talvez tenha medo, talvez seja tímida, talvez tenha suas reservas, talvez não saiba muito bem qual que é a da outra pessoa, tá? Mas sempre a sacerdotisa vai implicar num segredo, entende? E é interessante observar o que levou aquilo ali. De acordo com o relacionamento que a gente está vendo, de acordo com os últimos acontecimentos, às vezes, como eu disse, não tem nada para a pessoa desconfiar, mas ela sente que precisa desconfiar de alguma coisa, que precisa manter algo em segredo. Acontece muito em casos de triângulo, né? Que a pessoa mantém ali, né, a outra em segredo, digamos assim, enfim. Então existe algo que não é expressado. Essa palavra existe? Vamos supor que a sacerdotisa venha com 5 de espadas, que eu também usei lá no outro vídeo de exemplo. Aí realmente tem uma mágoa, realmente tem algo que não tá certo. Ah não, Mayara, mas eu vi no relacionamento que ainda tá começando e já saiu uma sacerdotisa com 5 de espadas. Então a pessoa realmente não vê meios daquilo florescer, sabe? A pessoa analisa, observa as diferenças de opinião. 2 de espadas também expressa muito isso, né? Ah, com essa pessoa aqui acho que não ia dar certo não, essa pessoa não tem os mesmos pensamentos que eu. Muitas vezes pode ser que você falou alguma coisa para a pessoa e a pessoa não concordou e ficou quieta, porque a sacerdotisa tem dessas, tá, gente? Ela sempre fala de um silêncio. A sacerdotisa pode indicar mentiras, gente? Pode. Como eu disse no outro vídeo, temos que ter sempre parcimônia. Quando a sacerdotisa vem com uma outra carta muito estratégica, pode até não ser mentira de fato, mas quer dizer que a pessoa pensa muito no que ela vai falar, em demasia, tá? A pessoa não tem nenhuma espontaneidade, ela por algum motivo sente que precisa pisar em ovos, tá? Por exemplo, um 7 de espadas, então a pessoa claramente não está sendo aberta, realmente aí é num nível bem mais embaixo, né? Que a pessoa realmente sente que precisa pisar em ovos com a outra. Isso é muito natural em situações onde teve conflito, afastamento, enfim, tá? Mas realmente não é muito legal a sacerdotisa com alguma carta que também expresse desconfiança, tá? Uma rainha de espadas também, né? Que é meio dissimuladinha às vezes, né? Então, assim, tem algumas cartas que realmente vão representar um desinteresse ou realmente uma sensação de que não dá certo, ou realmente aquela coisa de pessimismo com relação a outra pessoa. Por mais que venha com uma carta muito feliz, alegre, né? Vamos supor uma sacerdotisa com 9 de copas. Então existe um sonho pela outra pessoa, existem idealizações com a outra pessoa que essa pessoa por algum motivo não fala, né? Isso pode acontecer muito em relacionamentos não estabelecidos. Mas também em relacionamentos estabelecidos, às vezes a pessoa está magoada com alguma coisa, tem sim um carinho muito grande pela outra, tem sim intenções de trazer algo legal ainda mais pra frente com a outra pessoa, mas sente que por algum motivo é melhor ficar na dela ali naquele momento, e sentindo que não pode expressar muito abertamente.
Mas como seria a sacerdotisa nos sentimentos? A sacerdotisa, ela tem em si uma essência de querer fazer as coisas certas. Então, nos sentimentos também é assim, aquela sensação de que se deve seguir de um jeito legal, que se deve fazer as coisas da melhor maneira possível, mas ela sempre expressa alguma coisa que, ainda que seja passageira, é um sentimentozinho meio esquisito, tem alguma mágoa, algo ali não foi muito legal para a pessoa, sabe? Alguma coisa ali ficou meio... A pessoa tem um certo receio de se entregar aos sentimentos. É uma fase meio morocochô, tá, gente? Quando a gente tá falando de sentimentos, de amor mesmo, de emoções, a sacerdotisa não se entrega para as emoções, tá? Muito pelo contrário, ela as controla ao máximo possível. Ela tenta ser racional, ela tenta não se deixar levar, tá, por aquilo que ela tá sentindo. Então, sempre ela mostra que tem alguma coisinha aí que não tá certo. Então, quando já tem um relacionamento, às vezes teve alguma coisa que magoou e a pessoa não expressa, a não ser que tenha no mental alguma coisa mais aberta, um arcano mais aberto, tipo um mago, a pessoa pode acabar soltando, tá? Mas o sentimento é de segurar aquilo, de reter, sabe? É um sentimento meio de receio ali, né? Com a outra pessoa. Então a tendência é que que aquele sentimento fique meio guardado. Mas vamos supor que tenha uma sacerdotisa com um 10 de copas. Então sim, tem sentimento. É um momento em que tá ali meio, né? Como eu disse, naquela fase meio morocochô. Mas existe um sentimento ali já, né? 10 de copas, um sentimento com base, estruturado. Então, vamos supor que tenha uma carta meio complicada, um 8 de espadas. Vamos supor que a pessoa não esteja com a outra, ainda tem um sentimento ali, latente, de mágoa. A pessoa tá lá ainda muito magoada, muito triste com a outra, não consegue se desvencilhar desse sentimento, sabe? Ali é realmente uma coisa de ficar remoendo. Mesmo que esteja num relacionamento ainda, então a pessoa tá magoada mesmo com a outra, sabe? O sentimento é de tristeza com relação a outra pessoa. Então realmente alguma coisa machucou muito profundamente a outra e a outra realmente não consegue botar aquilo pra fora. E quando a sacerdotisa sai nas ações? Gente, a sacerdotisa, como você já deve imaginar, a essa altura do campeonato aqui nesse vídeo, ela não faz nada. Então nas ações a gente não vê ações. A pessoa vai continuar mantendo as coisas do jeito que estão. E ela também não tem pressa para movimentar nada no relacionamento. E a mesma coisa na parte sexual, né? Não existe atitude nenhuma. Existe uma passividade na realidade, uma tendência a agradar mais o outro, a fazer mais o que o outro está querendo. Vamos supor, aquele mesmo 6 de ouros que a gente usou de exemplo lá na outra tiragem, no outro vídeo, perdão, lá do mago, esse mesmo 6 de ouros junto com a sacerdotisa pode sim expressar alguém que está se doando muito mais para o outro e não está fazendo seus desejos e as suas vontades, está só se doando para o outro, sabe? E aquilo claramente não está fazendo bem, gente, porque sinceramente é como se a pessoa não tivesse uma personalidade ali no meio da situação, tá? Como se a pessoa não se impusesse real, ela sempre espera do outro, tá? Aquela questão que a gente levantou lá no outro vídeo, de ter uma outra pessoa com a sacerdotisa na parte física, pode ser também algo ali que, né, que fale de outra pessoa? Também pode, tá, gente? Depende do contexto. Sempre indo com calma, porque cada caso é um caso, tá? A sacerdotisa com aquele mesmo 8 de espadas, não existe libido, tá? Não existe, talvez porque não tem química, às vezes pode ser isso, né? Às vezes também pode ser porque algo magoou a pessoa não consegue se expressar, e às vezes é porque na vida da pessoa ela não tá bem, de maneira que ela não consegue expressar nada, fisicamente falando, sexualmente falando, ela não tá nessa vibe, tá? Pode ser por causa da outra pessoa, né? Por algo que tenha acontecido com a outra pessoa, o próprio templo de Afrodite vai apontar isso, né? Nas intenções, ou pode ser coisa dela mesma, né? Pode ser que ela tá num momento que ela já tá mais fechadinha, uma fase mais assexuada, uma fase sem tanta empolgação, com sair, com fazer alguma coisa. Então realmente depende muito também do arcano menor que está junto para dar uma tônica diferente. E a sacerdotisa no futuro, gente? Sacerdotisa no futuro é a coisa mais fácil que tem, porque ela simplesmente não altera nada, ela é um arcano fechado. Então, quando a gente vê futuro no templo de Afrodite, a gente está falando de, em média, 3 meses, mais ou menos.
Nesses próximos 3 meses, continua tudo igual. Se tá ruim, a tendência é que continue do mesmo jeito, ninguém faz nada para alterar. Se tá bom, a tendência é que continue do mesmo jeito, ninguém faz nada para alterar. O arcano menor que vier junto também vai dar uma tônica. Por exemplo, um 4 de ouros, nada muda. Só que aí é que tá, é legal ter mais abertura talvez entre o casal, porque 2 arcanos fechados dessa maneira podem sim dar problema, porque a tendência é que não haja uma abertura entre os dois, tem que ficar de olho nisso, tem que tomar cuidado. Agora, uma sacerdotisa com um 10 de ouros, por exemplo, tudo se mantém, principalmente se o próprio templo já mostra que as coisas estão fluindo, então continua assim, super fluindo. O 10 de ouros, ele dá uma ajudinha, sabe, para que as coisas vão acontecendo, é mais um apoio que um dá para o outro. Às vezes até o meio externo pode acabar ajudando nesse caso, mas tudo muito devagar com a sacerdotisa, tá, gente? Realmente, se tiver uma situação complicadíssima, não tem alteração. Gente, eu espero que esse vídeo tenha trazido uma luz para vocês sobre o que a sacerdotisa significa no amor, o que ela traz no plano mental, sentimental e físico. Se surgirem dúvidas, pode deixar nos comentários, pode ser que se torne um outro vídeo, vai saber. Por enquanto, no próximo vídeo nós vamos falar sobre a Imperatriz, tá bom? Eu espero te ver lá. Se você gostou desse vídeo aqui, eu peço que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, é muito, muito importante para mim. Até uma próxima!